6h21, um pouquinho atrasado, mas você não fica sem atualização das principais notícias do dia. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai analisar se decidir se aceita ou não a denúncia apresentada contra Jair Bolsonaro por tentativa de golpe em 2022. Ontem, o ex-presidente foi acusado formalmente pela Procuradoria-Geral da República de liderar uma organização criminosa para reverter o resultado das eleições. Além de Jair Bolsonaro, outras 33 pessoas foram denunciadas pela PGR, incluindo o ex-ministro e então candidato a vice do ex-presidente, Walter Braga Neto. O general está preso de forma preventiva e, de acordo com as acusações, teria participado ativamente do plano para impedir a posse de Lula. Outro citado na denúncia é o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, que firmou acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Segundo a PGR, a organização criminosa estava enraizada na própria estrutura do Estado e com forte influência de setores militares. Ainda segundo a denúncia, Jair Bolsonaro sabia e concordou com o plano de matar Lula e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A PGR aponta que a trama previa minuciosas atividades para neutralizar o Supremo e envenenar o então candidato do PT antes da posse. A defesa de Jair Bolsonaro nega todas as acusações. Segundo os advogados do ex-presidente, a denúncia da PGR é fantasiosa e depois de 2 anos não conseguiu provar o envolvimento dele em qualquer tentativa de golpe. Em outros destaques, o Corpo de Bombeiros retoma logo mais as buscas por uma pessoa que desapareceu após as fortes chuvas que atingiram a Grande São Paulo. Ontem, o temporal, acompanhado de raios, voltou a causar alagamentos e matou uma motorista que não conseguiu sair do veículo na Zona Norte. Agora são mais de 100 mil imóveis sem energia na região metropolitana. A Polícia de São Paulo deve pedir a prisão preventiva da mulher apontada como chefe de uma quadrilha de roubo de celulares. Suedna Barbosa Carneiro, conhecida como Mainha do Crime, foi detida ontem e estaria envolvida no assassinato de um delegado no mês passado. O grupo chefiado por ela também teria envolvimento na morte de um ciclista em frente ao Parque do Povo. Chega a 102 o número de mortes provocadas pela dengue no estado de São Paulo e outros 225 óbitos são investigados. Hoje o governo de São Paulo deve decretar situação de emergência por causa da doença. E atenção para você, motorista que pega a Marginal Tietê sentido Castelo Branco. A pista expressa está interditada depois da ponte Anhanguera. E para quem tem caminho pela Raposo Tavares, já tem trânsito carregado desde o quilômetro 36 no sentido São Paulo. Lembrando que hoje é dia de rodízio para os veículos com placas finais 5 e 6. No transporte sobre trilhos, linha 7 Rubi da CPTM operando com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Perus e Pirituba. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, diz que não vai alterar o horário dos blocos de rua por causa do calor previsto para o fim de semana. A declaração foi dada após o apelo feito por organizadores dos desfiles que enviaram uma carta à SP Tours. Nas notícias internacionais, Estados Unidos e Rússia conversam sobre um cessar-fogo na Ucrânia, mas excluem o governo de Kiev da mesa de negociações para encerrar o conflito. O encontro aconteceu ontem na Arábia Saudita entre representantes de Washington e Moscou e marcou uma reaproximação das duas potências depois de anos de distanciamento. E na Itália, o Papa Francisco segue internado sem previsão de alta. Segundo o mais recente boletim médico, o pontífice trata de uma pneumonia bilateral, ou seja, nos 2 pulmões. O Corinthians começa a brigar hoje por uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Mais tarde, o Timão encara o Universidade Central da Venezuela, com transmissão aqui da Band News FM a partir das 8h30 da noite. Ontem o Bahia, mesmo com 1 a mais, empatou por 1-1 com o The Strongest da Bolívia pela Copa do Brasil. O Vasco fez 3-0 no União Rondonópolis e o Atlético Mineiro bateu o Tocantinópolis por 2-0. E no tênis, João Fonseca se despediu do Rio Open. Ontem, na estreia, o carioca de 18 anos perdeu para o francês Alexander Miller por 2-0.